com a sua visitação frente à iniquidade do homem. Porque Deus disse nessa palavra que Ele visita as gerações dos que o aborrecem até a quarta, mas dos que obedecem até a milésima. Dos que aborrecem até a quarta. É como se Deus falasse assim, ó, tá bom, chega de trazer juízo sobre vocês. Vocês querem um exemplo prático? Quando Deus livrou Israel do exílio da Babilônia, aquela geração não era digna. Mas já era tempo de cessar a ira de Deus. Já era tempo de Deus manifestar a sua misericórdia. Mas, pastor, o que tem isso a ver com a consagração do Guilherme? É que nós temos entendido assim. Tem um texto bíblico no livro de Atos, capítulo 16. Se não me falha a memória, versículo 31. Diz assim, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Deus tem me feito entender que pela palavra, que a minha casa não sou eu, a minha esposa e meu filho. Que a casa do Cláudio Murilo não é ele, a Silvana e os 3 filhos dele. Quando Deus fala minha casa, vocês querem um exemplo? Vão no Velho Testamento, quando Deus está fazendo a convocação das famílias, Ele fala assim, e da casa de Judá veio fulano, ciclano, beltrano. Você vai ver que vai falando nomes do ancião até a criança. Eu vou pegar um exemplo aqui de família ligada à vida do Guilherme. Então, por exemplo, a família da Alessandra, aqui representada, eles devem somar o quê? Uns 10 aqui? Quantos, Lei? Uns 13? É isso mesmo? Então, se nós pegarmos o mais novo hoje, vindo pela linhagem da família da Alessandra, da família do irmão Severino, então o Guilherme é o mais novo. Então, se eu falasse assim, irmão Severino, levanta a tua casa agora. Agora eu quero que o Senhor apresente a tua casa. Ele iria se levantar, junto com a irmã Josefa, e os filhos dele, e os netos dele. Essa é a casa dele. Quando Deus fala, tua casa, está falando isso. Não é só ele. Visto que hoje estão todos casados, a casa do irmão Severino se resumiria nele e na irmã Josefa? Não. A casa dele é ele, a irmã Josefa, os 4 filhos dele e os 4 netos. E os 4 netos, por enquanto. Enquanto ele responder pela família dele, essa é a casa dele. Então, se o irmão Severino entender o propósito de Deus, ele tem que batalhar na fé para garantir que os netos do Enzo, da Lohane, do Guilherme sirvam a Deus. Estou pegando a família dele como exemplo, mas você pode trazer a sua. É isso que Deus está querendo dizer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está querendo dizer, eu e toda a prole que provier do meu sangue. Esse é o propósito de Deus. Que a tua vida em Deus abranja gerações. Aí Deus vai abençoar a sua família até a 1000ª geração. Já pensou? No livro de Coríntios, capítulo 7, diz que a mulher crente, quando tem um marido descrente, o marido descrente é santificado pela mulher crente. E lá diz também que o marido crente, quando tem uma mulher descrente, a mulher descrente é santificada pelo marido crente. E sabe como conclui esse versículo, esse texto? Dizendo assim,
de outra sorte, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E eu falava hoje, conversando pela manhã com os pais do Guilherme, que às vezes há um mau entendimento, por falta de entendimento da palavra. Eu preciso apresentar meu filho a Deus. Os católicos pensam que tem que batizá-lo para não morrer pagão. Ora, se você é uma pessoa que vive na presença de Deus, seus filhos são naturalmente santos. Não sou eu que determinei isso, foi Deus que determinou que teu filho é santo, porque Ele que prometeu abençoar a sua geração. Então, se você é de Deus, os seus filhos são de Deus. Profetiza isso. Profetiza isso. E você tem que profetizar, não só eu e meus filhos, mas o filho dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. E se você não quiser parar de falar, você pode ir emendando. E os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Amém? Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos servirão ao Senhor. Você está abençoando toda a sua geração. Pastor, e se um dos meus filhos vierem aborrecer ao Senhor? Bom, seu filho estaria debaixo de uma promessa milenar. O que pode acontecer? Pode contaminar 4 gerações da sua família. E depois da 4ª, Deus vai usar de misericórdia. Se até a 4ª geração ninguém despertar. Talvez você vai contar a sua geração 4 para trás, e pode ser que você encontre seus avós longe do caminho do Senhor. Mas você pode chegar a falar assim nessa noite: deixa eu acabar com isso. Deixa eu quebrar isso. Deixa eu resgatar a bênção milenar da minha família. A bênção de milhares de geração da minha família. Livro de 2 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 3. Eu ministrei isso aqui ano passado. Quando Paulo disse assim: dou graças a Deus a quem, desde meus antepassados, sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, aqui Paulo falando a Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Vamos analisar, para você entender esse versículo. O Guilherme, com 18, 20 anos de idade, um profeta de Deus, um apóstolo, um pastor, convocando o Guilherme para uma obra no Senhor, e ele falando assim: eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde a minha meninice. E eu tenho observado a fé que há em ti, que houve no seu avô. Aí nós podemos citar os 4 avós, né? Na sua avó Vera, no seu avô Caetano, no seu avô Severino e na sua avó Josefa. Já pensou sendo lembrado? E depois você ir levando de geração e falando: ó, eu me lembro da tua bisavó. Eu me lembro do... Já pensou? Isso é herança de Deus, irmãos.
Então nós crentes, nós precisamos parar de trazer os nossos filhos, apresentar no altar ao Senhor por religiosidade. Nós temos que apresentar os nossos filhos ao Senhor, entendendo que nós estamos chegando diante de Deus em ação de graça, porque reconhecemos que Deus teve misericórdia da nossa família e se lembrou de nós. O William, ele chegou na fé cedo. Ele era criança ainda. Era, né, Vera? A Jaque também. Eram crianças quando chegaram na fé. E eu disse para o William, quando você chegou na fé, embora você sendo criança, você recuperou a sua condição diante de Deus do ventre da tua mãe. Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, 28. Eu falei, então, o Guilherme serve a Deus há 28 anos atrás. Entenda, o Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados. Esse menino vai poder se gloriar do seu pai. Porque eu estou gastando um pouco de tempo com isso, para ensinar para a igreja que vale a pena consagrar a nossa família ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele vai cuidar da nossa linhagem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas, no fechar dos teus olhos, caso o Senhor Jesus não tenha voltado, você tenha deixado um legado para a tua geração. Você ter deixado uma marca. E agora nesse texto de Timóteo que nós vimos, que Eunice e Evódia, Lloyd, Eunice e Lloyd, duas avós, exemplo de fé. Então os avós não é apenas ser crente, é determinar um legado para a tua família. É determinar um legado. Você cuida da tua salvação, então cuida da salvação dos teus netos. Cuida da salvação dos teus bisnetos. Tem gente chegando para Jesus numa determinada idade e acha que ele não precisa fazer nada. Ele não tem nada para fazer no reino. Corre atrás de santificar os teus filhos. Corre atrás de santificar os seus netos. Faz igual igual Jó. Consagra-se ao Senhor em favor dos teus filhos. Fala, meus filhos estão fora dos caminhos do Senhor, mas eu vou me santificar a Deus a Ele, por causa deles. Quem sabe Deus não tenha misericórdia deles e eles sejam alcançados. E Deus ouça o meu clamor sacerdotal. Amém, igreja? Nós temos que ser crente também por herança, por herdar. Olha, eu não vou deixar muita coisa para o meu filho, não. Eu não tive muito dinheiro, então não vou deixar muitas heranças. Eu não vou deixar muitos bens, mas eu vou deixar um legado. E ele teve um pai e uma mãe que serviram ao Senhor. Amém, igreja? Essa palavra é para você. Para você ver o que você precisa, para você pensar o que você precisa fazer da tua família. Porque para mim é muito prático chegar e falar, irmãos, aqui está o William e a Jaqueline, e nós vamos apresentar seus filhos ao Senhor. Senhor, abençoa esse menino, o Guilherme, em nome de Jesus, amém. E a igreja não aprende nada com isso. Isso aí é para você se tocar e correr atrás do prejuízo e trazer a sua família para o altar do Senhor. Dá uma olhadinha 4 gerações atrás e veja como é que está a sua família. Se tiver beleza, você glorifica a Deus. Pastor, e se tiver errado, o que eu faço? Começa a pedir perdão pelo pecado dos teus avós. Mas pastor, a gente ora pelos pecados dos mortos, dos bisavós, do tetravós? Não. Você ora para que Deus livre da consequência de algum legado ruim que eles deixaram. E aí você quebra então esse legado, quebra essa sequência maligna, essa sequência maldita e fala, não, agora mudou, agora é comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha prole serviremos ao Senhor. Eu e a minha
A minha descendência serviremos ao Senhor. É isso que está querendo dizer. Assim como um filho pode nascer servindo a Deus por ascendência, você pode deixar um legado por descendência. Amém, igreja? Daí sim faz sentido apresentar nossos filhos ao Senhor. Pastor, não fosse por isso, não faria sentido? Na Bíblia mostra Jesus sendo apresentado. Na Bíblia mostra Samuel sendo apresentado. Na Bíblia declara que, mas se nós formos cair pelo modelo da lei, nós vamos nos desqualificar. Porque aí nós não vamos apresentar as nossas meninas, né? Nós não vamos apresentar nossas meninas. Daí nós não vamos apresentar os nossos filhos que não são os primogênitos. O que será dos próximos filhos do William e da Jaque? Serão quantos? Estão entendendo, queridos? Ação de graça. E apresentar o nosso filho a Deus e deixar um legado. Venham, William e Jaqueline, tragam o Guilherme, esse crente abençoado de muito tempo. Eu quero convidar os avós, os parentes que podem se aproximar para a gente abençoar junto essa criança aqui. Eu convido o Caetano e a sua casa, o irmão Severino e sua casa. Quantos querem essa palavra que eu ministrei como bênção para a tua família? Você quer? Levanta a sua mão direita então comigo, todos nós. Declara assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. E por isso será salvo. Eu e a minha casa. Entenderam? Entenderam o que é casa? Isso é casa. E levando pelo termo bíblico, lógico, seria assim. Aqui está a casa do Severino e a casa do Caetano. Aí dava para a gente pegar um jargão da Bíblia. Cuida para a tua casa não cair, né? É a casa do Severino e a casa do Caetano. Viu como a casa é grande? Imagina você respondendo diante de Deus por uma família desse tamanho. É o que Deus quer da minha vida e da tua vida. Amém? Amém? Então vem cá, pastora, me apoia aqui que eu quero pegar esse menino no colo. Antes de eu pegar ele, William e Jaque, nós já conversamos sobre isso. Vocês estão dispostos diante do Senhor de instruir o Guilherme nos caminhos do Senhor? Amém. Então, esse menino está pronto para ser apresentado diante do Senhor e nós damos graças a Deus pela vida dele. Me ajudem. É melhor. Aproveitem as fotos. Glória a Deus. Fique em pé, igreja. Estenda suas mãos aqui. Que bênção, né? Pai Santo, nós ofertamos a Ti essa criança abençoada. Ofertamos o Guilherme a Ti, para que ele seja do Senhor e ele seja instruído nos Teus caminhos, para ser um servo, um ministro do Senhor, diante do Teu altar, todos os dias da sua vida. E eu oro para que seja mantido a integridade dele, física, espiritual e emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa usá-lo como instrumento do Senhor. E ele seja um servo teu,
que ande nos teus caminhos, ele tenha saúde, ele cresça na graça, cresça no conhecimento de Deus, cresça na graça diante do Senhor e dos homens, cresça em estatura e seja uma bênção na tua presença. Nós ofertamos, apresentamos a ti este menino, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Deixa eu seguir fazendo mais uma oração, irmãos. Os pais têm o dom de Deus para instruir seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Mas nós queremos impetrar uma bênção especial sobre a paternidade do William, a maternidade da Jaque. Estava faltando você aqui, eu não tinha te visto. Aí... Que bênção. Olha aqui. Estenda as mãos, igreja. Pai bendito, nós abençoamos a Jaque e o Will na tua presença. Que o teu Espírito Santo possa ensiná-los, capacitá-los a exercer uma paternidade sacerdotal. Que jamais eles saiam da tua presença e jamais falte pastoreio e sacerdócio na vida do Guilherme, a partir da vida desses pais. Nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode pousar para fotografia, como queiram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos aproveitar esse momento. Eu gostaria de convidar você a se levantar, cumprimente alguém, cumprimente umas 2, 3 pessoas que você já não vê há algum tempo, que você já não fala. Cumprimente os nossos visitantes, diga seja bem-vindo. Cumprimente a família do seu Severino, a Jaque, o William, parabenizando eles. Enzo. Ô Enzo. Eu ia falar para ele sentar, Aleluias. Glória a Deus. Queridos, boa noite. Oh, Jesus. Fala boa noite, irmã. Aleluia. Paz seja convosco. Amém.
A galera que está em pé lá atrás, quem não estiver escalado no diaconato, quem não estiver com criança, eu gostaria que sentasse, por favor. Ok? Graças a Deus, o tanque lá de Betesda já está fechado. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Verso 1. Mateus capítulo 25, verso 1. Então vamos ler. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. Verso 6. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para um banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluias. Vamos orar, amém? Vamos falar com Deus para que Ele fale conosco. Senhor Jesus, Pai querido, eu te peço, no nome de Jesus, fale conosco, traga luz ao nosso entendimento, Senhor. Deus, tira toda a sonolência espiritual, arranca toda a apatia, toda a indiferença no nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Tira todo engano, todas as escamas que há nos nossos olhos. Faça-nos entender o seu propósito. Faça-nos entender a sua vontade. Faça-nos entender a sua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, eu te peço, nos transforma. Senhor, nos aviva. Senhor, nos cura. Senhor, nos liberta no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, coloque essa palavra no nosso interior, no nome de Jesus, porque é só por meio da sua palavra revelada a transformação e mudanças reais no nosso interior. E que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, Senhor, pela sua obra, Pai, e a obra do Senhor no meio da sua igreja. Muito obrigado, Jesus. Toda ação do inferno, toda ação das trevas, demônio da sonolência, espírito maligno que tira a atenção e que rouba a semente, eu te repreendo, demônio, no nome de Jesus. Todos os demônios nessa hora sejam todos amarrados, estão proibidos de agir. Calem-se na assembleia dos justos, calem-se, demônios, na congregação dos santos, calem-se em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá. Então nós temos aqui, é interessante, que quando Jesus, ele queria
falar sobre o reino dos céus, falar sobre um reino que ele anunciou quando ele esteve no meio dos homens, ele usava algumas histórias, ele usava algumas parábolas, histórias ilustrativas que facilitavam o entendimento do povo, para que o povo pudesse compreender a respeito do reino dos céus. E por trás dessa parábola, aliás, o pano de fundo dessa parábola, acontece um casamento. E quando Jesus fala de casamento, ele fala de casamento no contexto judaico, no contexto que ele viveu na época. E o casamento, gente, na época de Jesus, era totalmente diferente do nosso. Porque ele era judeu, então o casamento dos judeus é completamente diferente do casamento do brasileiro, porque são culturas distintas. E mais ainda porque era naquela época. Então o casamento funcionava mais ou menos assim. O noivo, quando se interessava por uma moça, ou quando o pai do noivo arrumava uma moça, para que aquele rapaz se casasse, esse rapaz, ele ia na casa da moça já com um documento, com um contrato de casamento, com um dote, o dinheiro, porque tinha que pagar um preço pela moça. E não era um preço, um valor michuruca, era um valor alto, um preço alto. E ele tinha que pagar pela moça. A moça aceitando a proposta de casamento dele, eles firmavam um acordo e passavam a ser noivos. E a responsabilidade do noivo era voltar para a casa de seu pai, preparar na casa do pai um quarto nupcial. Esse quarto tinha que estar bem mobiliado, tinha que ser confortável para a noite de núpcias. Aliás, para a semana de núpcias, porque o casamento durava em torno de 7 dias. Outra responsabilidade também que o noivo tinha era de preparar uma casa, ele tinha que construir uma casa. Porque quando eles se casavam, o noivo tinha que sair da casa do pai, ele tinha que pegar a sua noiva, a sua esposa, sair da casa dos seus pais e irem morar na casa deles. Então, irmãos, só que havia uma coisa interessante no contexto. O noivo não avisava a noiva quando ele iria chegar. A noiva não sabia quando ele viria. A noiva não sabia quando ele ia terminar de preparar todas as coisas para buscá-la. Isso fazia parte. Então, só que o papel da noiva era se guardar para o noivo. Tanto é que quando as moças estavam noivas e elas iam sair na rua, elas usavam véu. Para que os rapazes, para que os homens não vissem seu rosto. E aquilo simbolizava, mostrava que elas já estavam comprometidas. Então, elas não podiam, nenhum outro rapaz podia fazer para elas alguma proposta de casamento, porque elas já tinham um noivo. Então, elas ficavam na casa delas esperando o noivo vir. E ele só podia voltar quando todas as coisas estivessem preparadas. E ela não sabia. E o papel dela era se guardar para esse noivo. Então, queridos, essa parábola, essa história, aqui no fundo, o pano de fundo desse texto é um casamento que estava acontecendo, que iria acontecer. Só que nós vamos ver que não fala da noiva, fala do noivo e fala de 10 virgens, 10 moças. Vocês estão me entendendo? Eu preciso explicar isso para vocês entenderem o contexto do texto, certo? Então vamos lá. Verso 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui é uma palavra profética. Jesus está falando que o reino dos céus será. Ou seja, o reino de Deus será igual a coisas vindouras, coisas que virão, coisas que acontecerão. Só que essas coisas, Jesus estava se referindo, já naquele tempo, de coisas vindouras.
e que provavelmente aconteceria na nossa época, no nosso tempo, nesses dias. Então, esse texto, ele se refere a algo que haveria de vir, que haverá de acontecer. Amém? E ele continua. Será semelhante a 10 virgens. Em algumas versões está moças. Ok? Então, 10 moças. Que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem são essas moças? Essas moças eram como damas de honra, convidadas especiais para um casamento. Então elas ficavam perto da casa da noiva, esperando o cortejo do noivo chegar. Quando o cortejo do noivo chegava, elas iam e participavam da festa. Então era mais ou menos assim. A noiva estava esperando o noivo. Não sabia quando o noivo viria. Só que o noivo enviava na sua frente amigos. E o amigo do noivo começava a anunciar na cidade. O noivo vem, saia ao seu encontro, porque o noivo vem. E aí, essas damas de honra, essas moças, quando elas ouviam um anúncio de que o noivo viria, elas se preparavam para participar da festa de casamento. Então, elas ficavam ali perto da casa da noiva, esperando o anúncio. E a noiva, quando ouvia o amigo do noivo anunciar que o noivo estava vindo, ela começava a se arrumar. Ela colocava o seu vestido, colocava as suas joias, preparava o seu enxoval, porque ele estava chegando. Ela não sabia a hora. Ele podia chegar de madrugada, ele podia chegar à noite, mas ela tinha que estar pronta. E essas moças aguardavam esse casamento, porque elas queriam participar desse casamento. Vocês estão me entendendo? Vamos lá. Verso 2. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. Então, dessas 10 moças, essas 10 virgens, irmãos, representam os crentes de hoje. Representam a mim e a você. A noiva, no Novo Testamento, representa a igreja. O noivo representa Cristo. No Velho Testamento, a noiva ou a esposa representa Israel ou Jerusalém. E o noivo ou o marido representa o Senhor. E nesse caso aqui, essas moças falam, nos representa. Ela representa a igreja também, mas de uma forma diferente. Nós também somos noiva, mas nesse texto, a noiva não está em evidência, e sim as convidadas, as damas de honra, pessoas especiais, é o que estão em evidência nesse texto. E fala que dessas 10 moças, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Prudente quer dizer sábio, cauteloso, precavido, vigilante. Em algumas versões está escrito sábio. Sim? Sim ou não? Em algumas versões está escrito ajuizadas, que tem juízo. Agora, insensato não é o imprudente. O insensato é pior do que o imprudente. O insensato quer dizer louco, tolo, insano, demente, sem juízo. Então Jesus classificou aquelas moças como tolas. Inclusive em algumas versões vocês vão ver tolas. 5 eram tolas. Ou 5 eram loucas. Amém? Ô Dani, traz água para mim, por gentileza. No plástico mesmo. No copinho de plástico. Obrigada. Verso 3. Acompanhem comigo. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As insensatas, as tolas, as loucas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Valeu, maninho. Obrigada.
Ô Ju, põe aquele desenho da lâmpada para mim, por favor. Então, irmãos, o que acontece aqui? Quando elas... dá para ver mais ou menos? Tá? Essa era a lâmpada que se usava no tempo de Jesus, que se usava naquela época. Lâmpada ou lamparina ou candeia, em algumas versões. Então, ela era de cerâmica. Nesse furo aqui, colocava-se o azeite, que era o combustível, para manter a chama acesa, e aqui está o pavio. Então, quando elas foram ao encontro do noivo, elas tinham que levar a lâmpada. E a lâmpada tinha que estar acesa. Pode acender, Júnior? Valeu. Abre em Provérbios, capítulo 20, verso 27. Provérbios, capítulo 20, verso 27. Nesse texto diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, no caso, queridos, a nossa lâmpada é o nosso espírito. O espírito do Senhor é a nossa lâmpada. Perdão. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor é o nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, essa lâmpada que há em nós, que a lâmpada do Senhor que há em nós, é o nosso espírito. Quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos em trevas. E essa luz estava apagada. Essa lâmpada estava apagada. E a partir do momento que o Evangelho brilhou no nosso entendimento, ele trouxe luz para o nosso espírito. E o nosso espírito que estava morto, reviveu. Aquilo que estava em trevas, tornou-se luz. O nosso espírito que estava em trevas, tornou-se luz. Porque Jesus, a luz do mundo, brilhou em nós. Vocês estão entendendo? Então agora eu tenho a luz de Cristo. E o meu espírito, que é a lâmpada do Senhor, que estava apagada, agora tem luz. Porque a luz do mundo, que é Cristo, está em mim. E a chama da lâmpada do Senhor, que é o meu espírito, essa chama é evidenciada pela presença do Espírito Santo que habita em mim, pela presença de Deus que está em mim. A presença de Deus que está em mim é a chama dessa lâmpada, é a chama do meu espírito. E a presença de Deus que está em mim é o Espírito Santo. Vocês conseguem entender? Então, como foi na criação, lá no capítulo de Gênesis, nos primeiros versículos, o Espírito de Deus parava sobre a terra era sem forma, vazia, a terra estava em trevas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando eu ouvi a palavra de Deus, a fé entrou no meu coração, e como se aquela palavra dissesse, criasse dentro de mim a luz. Foi como se o Espírito de Deus, a palavra de Deus, dissesse dentro de mim: haja luz, e houve luz. Amém? E aí Deus começou a criar todas as coisas no meu espírito. Amém? Estão entendendo? Então vamos prosseguir. Verso 3, as insensatas pegaram suas lâmpadas e não levaram azeite. No verso 4, as prudentes, as sábias, as ajuizadas, porém, levaram azeite em suas lâmpadas, em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, além do azeite que elas tinham colocado já na lâmpada, para que a chama ficasse acesa, era necessário levar uma vasilha com azeite extra. E as insensatas não levaram vasilha com azeite extra.
elas não levaram azeite extra. Elas levaram apenas a lâmpada com o azeite que tinha na lâmpada. E que azeite era esse? Queridos, o azeite para os judeus, e na época de Jesus, eles usavam para muitas coisas. Eles usavam para unção, para ungir os sacerdotes, para ungir os reis, para ungir os profetas, os homens de Deus. Eles usavam azeite. Eles usavam azeite para os ferimentos. Eles usavam azeite como combustível. Eles usavam azeite como alimento. Eles usavam azeite para fazer sabão. Então, o azeite era muito usado na cultura judaica. Só que esse azeite aqui, que elas precisavam, que as prudentes levaram e que as imprudentes não levaram, não era o azeite que era usado para se ungir. Não era o azeite que era usado como alimento, mas era o azeite que era usado como combustível. Era esse azeite. E é interessante, queridos, que o azeite ele vem da azeitona. A azeitona vem da oliveira. E a fabricação do azeite naquela época, eles usavam uma prensa. Então eles pegavam muitos pesos, colocavam na prensa e moía, prensava as azeitonas. E aquela primeira prensa, aquele azeite que escorria da primeira prensa, servia para a unção, para a separação, para a consagração. Já a segunda prensa, aí eles pegavam, colocavam o dobro de peso na prensa e aí então, esse azeite da segunda prensa era usado para o alimento. Colocavam mais peso ainda e vinha a terceira prensa e E aí sim, saiu o azeite para o combustível, que era usado para acender as lâmpadas, para acender as candeias. E era esse tipo de azeite que se usava. Era esse azeite que era usado no tabernáculo para manter o candelabro aceso. Não é qualquer azeite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não é qualquer azeite. Para manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de você. Amém? Então, é um tipo, é específico. Aleluias. Verso 5. Demorou o noivo a chegar. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Queridos, o noivo é Jesus. O noivo é Cristo. E é interessante que hoje nós vivemos uma sonolência espiritual. Porque nós temos por tardia a vinda de Cristo. Embora numa das epístolas de Pedro, eu não lembro qual, ele diz que muitos têm a vinda do Senhor como tardia. E de fato ela demora porque a vontade de Deus é que todas as pessoas tenham o privilégio de serem salvas. Então essa demora de Deus é por causa da sua misericórdia. Porque se ele viesse agora, já, nesse momento, irmãos, quantos de nós não estaríamos preparados? Mas por causa da sua misericórdia, ele demora. Mas o fato de Jesus demorar não significa que ele não está vindo. Não significa que ele passou em alguma estrela para tomar um café, um milkshake, um cappuccino, e ele parou de vir. Não. Ele demora, mas ele continua vindo e ele vem. E porque a igreja, e porque nós cristãos paramos de olhar para o Senhor, de olhar para a sua vinda,
Paramos de olhar para o arrebatamento, paramos de olhar para as coisas vindouras, concernente às coisas espirituais, caímos numa sonolência espiritual. Então, nós vivemos um tempo hoje em que a igreja dorme. Alguns dormem fisicamente, nos cultos. Mas muitos dormem espiritualmente. E eu falo isso de forma abrangente. Igreja brasileira, a igreja de Ferraz, e eu falo também de nós, família cristã. Agora falando de nós, aqui, essa apatia espiritual que nos toma, essa sonolência, essa indiferença é muito visível. Então, da mesma forma que aquelas moças dormiram, porque todas elas dormiram. As prudentes também dormiram. Não foram só as loucas. As prudentes também. E infelizmente, irmãos, hoje nós estamos dormindo. Nós perdemos a visão da vinda de Jesus. E por isso dormimos. As coisas do Senhor têm se tornado... não nos atrai mais. A palavra não nos atrai. É por isso que hoje, às vezes, é necessário fazer um banner como esse. Na verdade, nós não precisamos de banner, de coisas para ler Bíblia, quando nós estamos ativos em Deus. Mas por causa dessa sonolência, dessa apatia que nós vivemos hoje, estratégias e mais estratégias e mais estratégias são feitas para de alguma forma tentar fazer com que voltemos à palavra. Só que não tem funcionado. Porque a raiz do problema é que nós estamos dormindo. Vocês estão me entendendo? Não é verdade? Verso 6. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Sai ao seu encontro. Aleluias. Queridos, eu creio que nós chegamos nesse tempo à meia-noite. A meia-noite não quer dizer que é aqui à meia-noite que Jesus virá, que o noivo virá. Esse versículo não diz que à meia-noite o noivo chega. Mas nesse versículo diz que à meia-noite ouviu-se uma voz dizendo, aí vem o noivo. Irmãos, eu acredito, eu creio de todo o meu coração que nós vivemos nesse tempo. Que nós vivemos à meia-noite. A meia-noite é no meio da noite. A meia-noite representa trevas. A meia-noite representa escuridão. Olha ao seu redor e vê quanto mais o caráter do homem tem se degradado. Vivemos dias de trevas, sim ou não? Vivemos dias de degradação, de imoralidade, de perversidade tamanha, que tem se aumentado dia após dia, não é verdade? E uma das piores coisas, irmãos, porque nós sabemos que desde a fundação do mundo, a perversidade, a imoralidade, a mentira, o mal, tem dominado o coração do homem. Mas uma das coisas que caracterizam esse momento de trevas, de meia-noite que vivemos, é porque tais coisas têm entrado na igreja. Então hoje, infelizmente, nós vivemos este momento na igreja. Mais e mais pessoas têm se afastado de Jesus. Famílias e mais famílias têm sido destruídas. Porque nós estamos nesse tempo, nessa época. Só que a Bíblia fala que nesse tempo, se ouviu uma voz, se ouviu um grito dizendo, aí vem o noivo.
Queridos, Deus começará a levantar, e eu creio que Ele já está começando a levantar pessoas, homens e mulheres, que vão trazer esta mensagem e que vai clamar diante da igreja e que vai dizer: Jesus está vindo. Porque a igreja precisa acordar. E é interessante nesse texto que nós vemos aqui, irmãos, diz assim: ouviu-se um grito. Quando a Bíblia faz referência a uma pessoa, ela geralmente faz assim, ó: fulano, que é filho de ciclano, da cidade de não sei aonde, da tribo de não sei das quantas. Ela fala do seu pai, ela fala da sua cidade, ela fala da sua tribo. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, quando a narrativa estava apresentando o profeta Jeremias, quando a narrativa do texto estava falando dele, a Bíblia conta assim: Jeremias, filho de Euquias, sacerdote da cidade de Anatode, da tribo de Benjamim. Mas nesse texto, irmãos, nós não vemos um nome. Nesse texto, não se sabe quem gritou, se é homem, se mulher. Nesse texto, nós só sabemos que ouviu-se uma voz. Não sabe de onde é, não sabe de onde veio, não tem nome, não fala seu nome, sua descendência, seu parentesco. Você sabe o que a Bíblia está falando para nós? Que nós não vamos ouvir, queridos, essa mensagem de pessoas conhecidas. Essa mensagem que Jesus está vindo não será declarada de grandes homens e mulheres de Deus que estão na mídia e que têm big ministérios. Essa palavra da vinda de Jesus não será anunciada por grandes pastores, mas essa palavra de Jesus, da vinda do noivo, será anunciada pelos que o Senhor levantará e que não será conhecido. Não sabe o seu nome, não sabe de onde ele é conhecido somente pela sua mensagem. E quando perguntarem para esses homens e mulheres de Deus, que talvez seja você, que talvez seja eu, o que você diz de si mesmo? Nós responderemos, sabe como? Com a palavra do profeta João Batista. João Batista, quando perguntaram para ele, quando os fariseus perguntaram para ele, dizendo: quem você diz de tu mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A estes que vão pregar que o Senhor Jesus vem, dirá de si mesmo: eu sou a voz que diz, o noivo está vindo. Porque, irmãos, da mesma forma que João Batista foi levantado por Deus para preparar o caminho da vinda do Senhor, quando ele vinha na sua primeira vez, Deus levantará em nosso meio pessoas simples, pessoa como eu e você, para preparar o caminho da segunda vinda dele. Vocês estão me entendendo? Vamos prosseguir. Só que, irmãos, esses que Deus levantará, eles terão uma marca, eu creio. Esses que Deus levantará, a marca que eles terão é o amor pela igreja, um amor pela noiva, onde eles vão diante de Deus clamar: Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, tem misericórdia da sua igreja, pois ela dorme e o Senhor vem. Deus, no nome de Jesus, trata com a sua igreja, trata com a sua igreja, trata.
Eles clamarão, derramarão e chorarão lágrimas diante do Senhor pela igreja dele. Paulo uma vez disse aos Gálatas, no capítulo 4, ele disse, eu até esqueci o que ele disse, mas eu anotei o que ele disse, irmãos. Eu tenho uma cola aqui, que quando a minha cabeça, o Espírito Santo é que faz a obra. Se o Espírito Santo não fizer, o negócio não funciona. Mas você sabe, né? Tem hora que dá uns problemas geriátricos em nós. Aí nós acabamos esquecendo. Então, em Gálatas, capítulo 4, eu tenho que abrir, que eu não lembro do versículo. Gálatas capítulo 4, verso 16. Paulo disse aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa será uma marca desses que trarão e que ministrarão essa mensagem de que Jesus está voltando. Eles, em intercessão, em choro, terão dores de parto pela igreja. Essas dores de parto fala de uma intercessão forte, fala de uma intercessão profunda, fala de uma entrega na oração por uma causa, por alguém ou por um povo. Irmãos, nós precisamos hoje muito mais de pessoas que clamem, que chorem pela igreja do que de pregadores. A igreja está cheia de pregadores. Todo mundo quer pregar para a igreja. Agora, interceder, clamar, chorar, você não acha? E o Senhor diz, procurei alguém que se colocasse na brecha e não encontrei. Então, Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Não pessoas que critiquem, porque criticar está cheio. Você que é pai e mãe, você quer o melhor por seu filho, sim ou não? Você não teve um filho para que ele fizesse ou para que ele fosse motivo de tristeza para você, não é verdade? Mas, caso ocorra alguma coisa com o seu filho, se você tiver um filho, você que é pai ou que é mãe, seu filho, é só um exemplo, ok? Ele pode ser um bandido, um marginal. Mas se alguém falar mal do seu filho para você, você não vai ficar triste? Você não vai ficar chateado? Porque apesar de tudo, é seu filho, é sua filha. Irmãos, como vocês acham que fica o coração do Senhor quando nós falamos mal da noiva dele? Quando nós falamos mal daquela pela qual ele morreu e se entregou? Você gostaria de ouvir alguém dizendo, olha lá o fulano, o filho do ciclano, olha lá, fala que é isso, mas não é. Você gostaria de ouvir? Como é que é o coração do nosso Senhor quando nós falamos mal da igreja? Mas infelizmente hoje, a igreja tem virado um tribunal, quando na verdade nós estamos aqui para ser um hospital. Quando eu digo hospital, eu digo assim, cuidar. Agora, não podemos, com o nosso joelho, orar, mas com a nossa boca, matar. Então, hoje, o nosso papel, e o que Deus quer de nós, é que nós oremos pela igreja. Que nós oremos pelas famílias. Deus, misericórdia, a sua noiva. Porque, irmão, se tem alguém que tem um coração do noivo, é a noiva. Se tem alguém que move o noivo, que é Cristo, é a noiva. E se tem alguém pelo qual ele morreu e se entregou, foi pela noiva. É pela igreja. Então, essa é uma marca. Sabe? Um amor pela igreja. É fácil? Não é, não é fácil. Mas a partir do momento que eu olho para aquele que virá,
que eu olho para aquele que há de vir, que eu olho para aquele que vem, e que está vindo e que virá e que não tardará. Irmãos, eu começo a colaborar com essa vinda. Eu começo a orar, a interceder para que quando ele vem, para que quando o noivo chegar, ele encontre uma noiva santa, transformada, tratada, e que eu faça parte dela. Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos continuar, queridos. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Irmãos, nós estamos em tempo de preparar a nossa lâmpada. Temos que nos preparar. Precisamos nos levantar e nos preparar. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua lâmpada? Como está a chama do Espírito Santo em você? Tem chama aí ainda? Ou já se apagou? Infelizmente, eu acredito que muitos aqui, a chama já se apagou há muito tempo. Como está a sua chama? Como está a sua lâmpada? É tempo de prepararmos a nossa lâmpada. É tempo de acendermos a chama. É tempo de buscarmos azeite e fazer com que essa chama cresça. É tempo de buscarmos a presença de Deus e fazer com que o Espírito Santo flua e cresça cada vez mais. É um tempo, irmãos, de conserto, de arrependimento, de confissão de pecados. É um tempo de voltarmos para a palavra. É um tempo de vivermos de fato uma vida de oração. Porque o noivo vem. Amém? Vamos lá. Queridos, eu tenho que correr, infelizmente. Verso 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que a vendem e comprai. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, no caso o azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E fechou-se a porta. Então o que aconteceu? Elas se levantaram para ir ao encontro do noivo. Só que as tolas perceberam que não tinham azeite suficiente e que as suas lâmpadas estavam se apagando. E por causa disso elas não poderiam ir ao encontro do noivo. Porque afinal, irmãos, quando se ouviu o grito foi à meia-noite. Mas à meia-noite o noivo não chegou, o noivo chegou depois. Então provavelmente o noivo chegou de madrugada, estava em trevas ainda, era escuridão. Não dava para andar pelas ruas de Israel, não dava para andar pelas ruas de Jerusalém sem luz, sem lâmpada. Era impossível que elas fossem ao encontro do Senhor. As ruas eram de pedras, tinham buracos, era necessário ter iluminação. Mas as tolas não levaram a vasilha com reserva de azeite. E por isso, elas não puderam ir ao encontro do Senhor. Elas foram comprar azeite. Elas queriam azeite das prudentes. Mas as prudentes falaram assim: não, do nosso azeite não. É intransferível, irmãos. O meu azeite só serve para mim, o seu só serve para você. Eu não posso dar do meu para você e você do seu para mim. E aí elas foram comprar o azeite. O noivo veio, as 5 prudentes entraram para a festa de casamento e fechou-se a porta. Continuando, verso 11. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta.
Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Irmãos, agora, por que as tolas perderam este evento do casamento? Este evento do casamento representa o arrebatamento. Por que elas perderam o arrebatamento? Porque elas não tinham reserva de azeite para manter a chama delas acesas. Irmãos, o que fará com que nós, a única coisa que fará, uma das coisas que fará com que nós aguardemos Jesus, e quando Ele voltar, nós não percamos o arrebatamento, é termos a reserva de azeite, é termos o azeite, porque se Jesus vier e a minha chama, a minha lâmpada estiver apagada, eu não vou ser arrebatada. Então isso é muito sério. Elas perderam algo que elas jamais poderiam perder. E Jesus disse, Jesus disse que elas eram tolas, loucas, porque elas ignoraram levar azeite. E somente aquele tipo de azeite era capaz de manter a lâmpada acesa. Que azeite é esse? Agora eu quero falar dele. Reserva de azeite é o que eu preciso ter. Abram em Mateus capítulo 26, no verso 36. Mateus capítulo 26, no verso 36, fala de um episódio que aconteceu no Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa de azeite, largar de azeite. O Getsêmani era um lugar, era como se fosse um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, como o nome já diz, Monte das Oliveiras era cheio de oliveira. A oliveira é a árvore no qual dá azeitona, do qual vem o azeite. Então aqui nós vemos, irmão, Jesus neste lugar. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 12 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, faça de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os seus discípulos dormindo. E perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Verso 43. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Irmãos, aqui nós vemos Jesus no Getsêmani entregando a sua alma em oração.
Tanto é que no livro de Lucas, diz, quando Lucas fala desse mesmo evento, fala que Jesus suou gotas de sangue. Isso é um fenômeno raríssimo. Tem um nome dado pela medicina, eu esqueci. E a pessoa, ela soa gotas de sangue quando ela está em profunda angústia, em profunda tristeza. Inclusive também numa forte, na verdade, num estado, num longo período de fraqueza física. Lucas é o único a relatar isso, porque Lucas era médico. E como um clínico exímio, ele soube muito bem colocar isso no Evangelho de Lucas. Jesus ali, naquele lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, foi prensado por Deus. Sua alma foi prensada. Ele se entregou ali. Quando Jesus estava ali, naquele lugar, irmãos, nem os discípulos puderam ficar com ele. Ele chamou os discípulos e falou: orai comigo, vigiai. Mas aí, quando ele voltava para ver os discípulos estavam dormindo, dormindo e dormindo. E aí, de novo, ele chamou os discípulos: vamos orar comigo. E os discípulos estavam dormindo. Não estavam entendendo. Havia uma apatia espiritual neles. Queridos, esse óleo que eu preciso para manter a chama do Espírito Santo acesa, no meu espírito, chama-se oração. Esse óleo só é derramado sobre nós no momento de intimidade com Deus, onde eu estou ali diante de Deus, entregando a minha alma, sendo prensada pelo Espírito de Deus. Ali eu recebo esse azeite. Se você analisar o texto, esse texto do Getsêmani, você vai ver que Jesus estava só. Em Mateus capítulo 6, no verso 6, antes de Jesus começar a falar da oração do Pai Nosso, ele diz: quando quiseres orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e aquele que te vê, o Pai que te vê, te recompensará. Então, irmãos, esse lugar é um lugar secreto, onde eu estou com Deus, onde ali eu recebo esse azeite, onde quando você está com Deus e você recebe esse azeite, e não há ninguém ali. É um lugar, irmãos, onde só há você e Deus. É por isso que ninguém gosta de orar. É por isso que ninguém quer saber de oração. Porque oração é um lugar onde somente os olhos do Senhor estão sobre você. Não tem público, não tem aplausos, não tem tapinha nas costas, não há bajulação, não há elogios dizendo: parabéns, você é um homem de Deus. Não, é só você e o Pai. E te digo mais, talvez, se você começar a ter uma vida de oração e buscar esse azeite que você precisa e que eu preciso, nem seus melhores amigos te acompanharão. Pedro, Tiago e João deixaram Jesus. Eles não acompanharam Jesus. Jesus ficou sozinho naquele Getsêmani. Nem a sua família irá com você. Nem a sua família talvez te entenderá quando você decidir ter uma vida de oração. Vocês estão me entendendo? Mas é dali, irmãos, que sai esse azeite, que é um combustível, que faz com que a chama do Espírito Santo não se apague, faz com que a chama do Espírito Santo esteja acesa cada vez mais. Irmãos, nós só vamos conseguir permanecer firmes até a volta de Jesus se nós buscarmos desse azeite, se nós tivermos uma vida de oração, se nós entrarmos neste lugar e permitir que a nossa alma, que a nossa vontade seja prensada como foi a vontade de Jesus. Uma coisa que era interessante, nas prensas, para se pegar o óleo,
para se pegar o azeite, tinha que se abaixar, porque o azeite caía no chão, num lugar baixo. Então era necessário fazer isso aqui, ó. Tinha que se inclinar para pegar o azeite. Irmãos, oração, no seu secreto, tem que se inclinar, irmãos. É uma vida com humildade. Neste lugar, só ficam os humildes, porque tem que ter reverência, tem que se inclinar. Os soberbos não prevalecem ali. Os arrogantes não ficam. Para pegar o azeite, querido, eu tenho que me dobrar diante daquele que é a oliveira. Vocês estão me entendendo? E é ali que eu vou fazendo a minha reserva de azeite. Tem que ter azeite. Quantos de nós ministramos, fazemos as coisas para Deus sem azeite, sem óleo? Irmãos, eu vou confessar um pecado. Eu já preguei sem orar. Não, mas eu orei, eu me arrependi. Hoje aqui, eu orei. Mas, irmãos, eu já preguei sem orar, sem azeite. Para quem? Para vocês? E quando Jesus voltar, e se ele fechar a porta para mim, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Nada. Uma coisa aqui que é interessante, eu sei que o tempo esvai, mas eu preciso de mais 5 minutos. No verso 12, no verso 11, 11 e 12, no 12, depois que as 5 tolas voltaram e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não vos conheço, essa é a verdade. Irmão, só é conhecido por Deus, só é conhecido nos céus quem tem intimidade com Deus. Uma das coisas que fez aquelas mulheres ficar para fora, agora aqui, eu até digo que pode estar falando da salvação delas, porque a porta se fechou e elas não puderam entrar. Naquele dia, sabe o que vai contar? É se nós somos conhecidos pelo Senhor, não se nós somos conhecidos por homens. O que vai contar não é a grandeza do nosso ministério, mas o que vai contar, irmãos, é a grandeza que nós construímos ao pegar o azeite da oliveira. Ele diz que quando nós formos orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e aquele que te vê te recompensará. Aquele que te vê. Na oração, Deus te vê, Deus olha para você, os céus te assistem. Ninguém te assiste, mas o céu te assiste. E ali o meu coração e o seu coração é provado. Para encerrar, eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 7. Verso 21. Então eu entendo que essa reserva de azeite que eu preciso ter, ela é a oração, ela é a vida de oração que nós precisamos ter. Mas, olha que interessante,
Uma das coisas no qual aquelas mulheres foram reprovadas e foram chamadas de tola, foi porque, irmãos, elas ignoraram isso. Elas acharam que a oração, que a vida de oração não ia fazer falta. Quando na verdade foi o que contou quando o noivo veio. Irmãos, não pense que a falta de intimidade com Deus não vai contar no arrebatamento. Se nós não tivermos azeite, irmãos, se nós não tivermos reserva de azeite, se nós não tivermos vida de oração, nós não vamos subir, nós vamos ficar. Jesus vai voltar, a última trombeta vai tocar e nós vamos ficar. Essa é a verdade. E por saber disso, Satanás nos engana e nos ocupa com muitas coisas. Então, muitos de nós não sabem o que é estar na presença de Deus, o que é oração há muito tempo. Sim ou não? Muitos de nós não sabem o que é estar ali, o que é buscar o azeite do Senhor. Muitos de nós não têm esse azeite há muito tempo. É tempo de nos prepararmos. Mateus capítulo 7. Mas também tem uma coisa aqui no verso 13, do capítulo 25, que Jesus fala assim, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele fala de vigilância. E olha que interessante, irmãos, em Mateus capítulo 7, no verso 21, Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Irmãos, olha, mesmo estando na igreja, nós corremos o risco de ir para o inferno. Mesmo estando na igreja, mesmo fazendo a obra de Deus, nós ainda corremos o risco de ir para o inferno. Nós vemos aqui que esses homens ainda avançaram muito. Fizeram milagres, sinais no nome do Senhor. E foram reprovados diante de Deus. Foram reprovados. Então, nós corremos o risco de sermos reprovados. Estando na igreja todos os domingos, pregando, ministrando dança, ministrando louvor, sendo do diaconato, indo para as nações. Irmãos, vocês acham que se eu chegar diante daquele dia, diante de Deus e falar, Senhor, em seu nome eu fui para o Quênia, e se a minha vida estiver torta diante dele, ele não vai falar isso que ele falou para mim? Porque aqui tem um outro ponto. Tem um outro ponto aqui, ele fala assim, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. No Getsêmani, Jesus falou para os discípulos assim, vigiai e orai para que não caís em tentação. Eu preciso do azeite, que é a vida de oração, e preciso vigiar para não cair em tentação. E se eu tiver pecado não confessado, eu preciso confessar. Porque, irmão, quando a última trombeta soar, acabou o tempo da preparação. Acabou o tempo do concerto. Acabou. Game over. Não vai adiantar obras, nada nos adiantará. Ele virará para nós e falará, não vos conheço. Se você tem algo na sua vida que você precisa confessar, confesse. Não espere para aquele dia. Não espere para se consertar naquele dia. Irmãos, vamos nos levantar e preparar a nossa lâmpada agora.
A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. O pecado apaga a chama do Espírito Santo que há em mim. Os que estão em trevas não herdarão os céus. Os que estão em trevas não serão arrebatados. Somente aqueles que estão em luz, que caminham na luz e que têm azeite, que têm reserva. Não é tempo mais, irmãos, de ficarmos brincando de igreja. Podemos estar na igreja e ir para o inferno. É o que a Bíblia diz. E depois não vai adiantar diante do Senhor nós falarmos, mas Senhor, eu estava nos cultos, eu participava das ceias, isso, aquilo, outro. Não vai adiantar. Não vai. Júnior, coloca uma música, por favor. Vamos orar. A Bíblia diz, os adúlteros, os fornicadores, os ladrões, os caluniadores, os invejosos, os feiticeiros, os mentirosos, os perversos, os imorais, os hipócritas, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Sabe, irmãos, eu estou olhando para vocês, a impressão que eu tenho é que eu preguei para as paredes. Mas o Espírito Santo falou isso para mim, que isso iria acontecer. Porque ele disse que a igreja, a família cristã está dormindo. Porque nós estamos dormindo, que eu e você. Ele falou para mim que isso aconteceria. Mas sabe, irmãos, a misericórdia ainda triunfa sobre o juízo. E hoje o Senhor está nos dando mais uma chance. Arrependa-se, vamos nos arrepender. E você que não faz parte da igreja, eu quero te falar uma coisa. Não pense que por você não fazer parte da igreja, você está isento disso. Porque se Jesus não poupou a igreja, muito menos ainda poupará os de fora. Se o juízo será severo para os que estão dentro, muito mais severo será para os que estão fora. Cuide da sua lâmpada. Você cuja lâmpada já apagou há muito tempo. Você que é obreiro, você que é líder. Essa chama já se apagou há muito tempo. Você sabe disso. Não espere a última trombeta tocar para se consertar, porque será tarde demais. Não espere, não aguarde. Oh, Jesus. Xerecandarabalaba soro condoro. Xerecandarabalas. Esse azeite é intransferível. A minha vida de oração não serve para você e a sua vida de oração não serve para mim. Ô Espírito Santo, trate conosco, em nome de Jesus. Trate conosco, Jesus. O recandarabalás.
Se tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão. Se você entende isso, tem ainda um outro bem maior do que qualquer coisa. É ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E todos nós nos apresentaremos diante dele, e esse livro será aberto. E aqueles cujo nome não foram achados nesse livro, será lançado no lago de fogo. Irmãos, essa é a verdade, está na Bíblia. A verdade não é dura, dura é a mentira que nos leva para o inferno. Se você quer reconciliar com Cristo, você estava afastado de Deus. Levante a sua mão. Se você deseja se reconciliar com Deus, amém, glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar esse rapaz à frente, para nós orarmos por ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar já. Irmãos, eu vou orar por ele já. Tenho por encerrada a ministração, ok? É Cláudio, é o Rubens. Deus abençoe, irmãos. Oh Deus, perdoa, Senhor, a negligência minha, da igreja do Senhor, porque nós precisamos colocar óleo, Pai, na nossa lâmpada. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para ficarmos no jardim e não dormir. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Perdoa a nossa dureza de coração. Perdoa a nossa negligência. E salva a tua igreja. Salva o teu povo, Pai. E nos renova, nos aviva. Oh, Deus, acende, Senhor, a tua chama sobre a nossa vida. Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nos perdoa, Pai, nos purifica. Nos santifica. Nos leva para diante da tua presença, para diante da tua face, todos os dias da nossa vida. Todas as horas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor cuida da igreja do Pai. O Senhor tem misericórdia de nós, e nos dá sempre uma nova chance. A tua misericórdia se renova a cada manhã para a nossa vida. Mas que nós não percamos, Senhor, essa nossa oportunidade. Ela pode ser única e exclusiva. Então, Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas. Espírito, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a estar na tua presença. Ensina-nos a te buscar, Senhor. Por tua misericórdia e por tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ori chama la glória andere balabacharat. Ori andere kita la machore cantere balabachalamas.
Oh Deus, tira toda cegueira espiritual, toda dureza de coração, todo pecado da carne, que nós possamos nos afastar do pecado que de tão perto nos rodeia e nos acheguemos a Ti, Jesus, para que tenhamos a nossa lâmpada acesa e o Senhor possa brilhar em nós e os homens possam ver em nós a Tua luz, Senhor Jesus, a Tua luz, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja. Nós vamos encerrar, mas deixa eu te lembrar umas coisas aqui. Quinta-feira agora é feriado. Eu não sabia o que a pastora Daniela ia pregar. E eu falei com os pastores assim: eu queria convocar a igreja para oração na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira. Então eu quero te fazer um convite. Presta bem atenção. Quarta-feira, o culto começa às 8 horas. Para os que não querem trazer lâmpada, o culto vai terminar às 10. Para quem quiser trazer uma lâmpada em sede e azeite, nós vamos ficar até meia-noite na quarta-feira. Então eu te aguardo com a tua lâmpada. Isto é, Deus nos aguarda com a sua lâmpada, com a nossa lâmpada. Deus nos aguarda. Então vem quarta-feira. Talvez você tenha um motivo muito sério e muito importante que você precisa ir embora 10 horas. Talvez você tenha. Eu não sei. Mas se você não tiver nada mais importante que a tua lâmpada, eu te convido a ficar conosco quarta-feira até meia-noite. Eu convido aos irmãos que têm carro, mesmo que você mora do lado da igreja, venha com o teu carro, para que a gente possa dar carona para os irmãos que moram mais distante. Os irmãos entenderam? Não é para deixar o carro em casa. Não deixe o carro em casa. Como é que é? Ah, sim. Aquele carro que nós consagramos aqui ao Senhor. Não é? Então, o seu carro está convocado. Você entendeu? O seu carro está intimado a vir quarta-feira para a oração. Você precisa chegar um pouco mais tarde? Mas não falte. Venha. 8 horas nós vamos estar começando o culto. Aí às 10 horas a gente termina como, vamos falar assim, culto formal antes das 10.